Isso aí, galera, bora lá para mais um React. E hoje vamos reagir aqui, né? Mais um corte do podcast Três Irmãos, né? Com o meu amigo Elias Jabor. Pô, Elias mandou bem pra caramba lá, né? Nós vamos reagir a um trecho aqui, né? Falando de nacionalismo, de esquerda ou direita, né? Porque tem essa parada, né? Eu me classifico como um nacionalista. Mas o meu nacionalismo não é o mesmo nacionalismo da direita. Eu acho que tem um fundo bastante diferente, né? Mais uma questão estratégica, né? Do que um fim em si mesmo, né? Um nacionalismo burguês também daria pra gente chamar. Então, vamos ver aqui o que o Elias fala a respeito disso. Vamos comentar algumas coisas sem mais enrolação. Bora pro vídeo. E pegou o PND nosso. O Plano de Desenvolvimento Nacional deles é uma cópia do nosso plano. Isso aconteceu mesmo? Sim, os chineses, eles se inspiraram muito no Brasil. Até quando eu falo. Da hora isso aí, né? Quando eu falo para as pessoas. Aliás, eu não acreditei, não. Não, a primeira vez que fui na China foi em 2004. É verdade. A minha primeira vez na China foi em 2004 e eu fui para lá para estudar as obras de infraestrutura e andamento no país. Porque a minha pesquisa de mestrado era sobre essas obras, né? Os investimentos em infraestruturas, energia e transportes. Então, por exemplo, vários lugares que eu fui, por exemplo, a usina de Três Gargantas, que é a maior usina hidrelétrica do mundo, fui lá visitar a usina. Então eu ia lá para entrevistar as pessoas, né? Só que eu acabava sendo entrevistado, por quê? Porque os chineses estavam me perguntando como vocês conseguiram fazer ponte de Rio-Niterói, usina de Itaipu, Tucuruí, metrô de São Paulo, tudo ao mesmo tempo, com tecnologia brasileira, né? Então eles se inspiraram muito no modelo brasileiro, sim, isso é um fato. Isso é bom que você fale, deixe bem claro para quem acha que o Brasil é uma porcaria, que o Brasil não passa uma expressão geográfica, que esse país não tem passado, não vai ter futuro, não. O país que mais cresce no mundo hoje, aquele que entrega possibilidades para o resto do mundo, se inspirou muito no Brasil, né? Mas vejam, gente, só complementando aqui, o que o Brasil fez entre 1930 e 1950 foi um grande caso de desenvolvimento. Construção de infraestrutura, expansão da indústria, incremento da renda, sobretudo da classe média. O Brasil sempre foi um país muito desigual, é verdade, sempre teve níveis alarmantes de concentração, mas foi uma parada brutal que a gente fez. Mas o que tinha nessa época? Primeiro, o fim, né, do consenso do laissez-faire, que foi enterrado com a crise de 29. E segundo, um momento onde as nações imperialistas não tinham como dar conta de criar grandes interferências políticas a ponto de impedir projetos nacionais de desenvolvimento. De 30 a 50 a gente teve um projeto de desenvolvimento que não era um projeto sequer de esquerda, tá? Mas que pôde acontecer. E uma das coisas que eu estou dizendo é, não há desenvolvimento capitalista sem que o Estado esteja capitaneando esse desenvolvimento. 100% dos casos de desenvolvimento capitalista foram capitaneados pelo Estado, tá, gente? Assim, tem vasta literatura sobre isso, tá? Desde coisas mais simples e mais acessíveis, que nem o Chutando a Escada lá do sul-coreano Rajon Chang, até o que para mim é o melhor, né? Que é o Por que os países ricos ficaram ricos e por que os países pobres continuam pobres, do economista norueguês Erik Heiner. São alguns exemplos. Tem muito dado sobre isso também no texto do Piketty, lá o Capital do Século XXI. Então, basicamente assim, todos os países que fizeram aquilo que os economistas chamam de catching up, tá? Fizeram com um projeto de desenvolvimento capitaneado pelo Estado. Todos. Tanto os que se desenvolveram lá atrás, mesmo nesse chamado consenso do laissez-faire, porque esse consenso do laissez-faire ele se estabelece depois que você já tem capitalismo desenvolvido, dominante, econômica e politicamente. Né? Porque foi assim no capitalismo francês, no capitalismo inglês, no capitalismo estadunidense, todos eles. Depois é que vai começar essa onda de livre comércio. Porque o que a gente tem que entender é que acontece o seguinte: a tática do livre comércio, ela faz com que os ricos fiquem mais ricos e os pobres se mantenham pobres. Então é bom para quem já chegou em determinado nível de desenvolvimento. Aí eles podem empregar isso. Isso está muito flagrante agora pra gente, tá? Os Estados Unidos sempre pregou isso. Qual o problema? O problema é que hoje
O grau de desenvolvimento das forças produtivas na China é tal que os Estados Unidos não podem competir. Então, se os Estados Unidos continua pregando livre comércio, ele vai estar nessa balança de ricos e pobres do lado dos pobres. Claro, não é bem assim, eu estou fazendo uma simplificação aqui, tá? Só para vocês entenderem que o livre comércio é bom só para quem está ganhando a briga. Entenderam? Então, nem as nações que se desenvolveram primeiro, nem as que se desenvolveram depois no capitalismo, nenhuma delas se desenvolveu sem que o desenvolvimento tenha sido capitaneado pelo Estado. Acontece que isso só é permitido, né, quando há espaço dentro da luta interimperialista. Percebem o que eu estou querendo dizer? Aquilo que os países ricos fazem para enriquecer não é permitido aos países pobres. Porque na divisão internacional do trabalho, que é o reflexo de uma divisão político-econômica, os países pobres servem como alimento da riqueza dos países ricos. Não por ser um jogo de soma zero, mas porque o capital mais produtivo concentra a riqueza. Gera uma transferência estrutural dessa riqueza. Porque no capitalismo não é possível que todos os capitais tenham o mesmo nível de produtividade. Invariavelmente, nós teremos capitais mais produtivos, capitais menos produtivos. Os capitais mais produtivos concentram a riqueza transferida dos capitais menos produtivos. É a lógica centro-periferia do capitalismo. Que não é só defendida por marxistas adeptos da teoria marxista da dependência. Muito desenvolvimentista, por mais críticas que possa ter a teoria marxista da dependência, também enxergam essa dinâmica centro-periferia, a partir de uma outra ótica, mas também enxergam, porque é muito visível essa dinâmica. Então, sejam os países das primeiras experiências de desenvolvimento, sejam aqueles que se desenvolvem depois, vão precisar de uma chancela do imperialismo para fazer isso, no longo prazo. Então é o caso de alguns países da Europa, é o caso de Coreia do Sul, Japão. O Brasil não pôde jamais fazer isso. Vai poder fazer em breves momentos que conjunturalmente essa brecha aparece, como foi de 30 a 50. E nós produzimos algo, entre muitas aspas, milagroso aqui nesse período. Né? Que vai refletir, por exemplo, no saldo de desenvolvimento que a gente vai conseguir observar. A China consegue fazer isso ao longo do tempo, sem essa autorização, no meu entendimento, porque passou por um processo revolucionário. Onde se estabeleceu uma cúpula política que sabe, que faz essa leitura e que consegue criar as devidas proteções para que eles possam não seguir o consenso de Washington, não seguir a cartilha imposta aos países subdesenvolvidos para que estes se mantenham como países subdesenvolvidos. Então vejam, sempre que há espaço, porque o liberal safado gosta de dizer assim, mas já tentaram várias vezes política industrial no Brasil, o Brasil não tem indústria. Eu vou dizer uma coisinha para vocês, tá? Todas as vezes deu certo. Só que todas as vezes nós tivemos projetos abortados, muito antes deles se concretizarem. Sejam aqueles que vão ser simplesmente extintos, sejam aqueles que vão ser boicotados. Porque política industrial hoje em dia, gente, é consenso, tá? Protecionismo, política industrial, hoje em dia é consenso na macroeconomia. A pergunta não é se vamos fazer política industrial. A pergunta é qual política industrial vamos fazer. Eu estou entre aqueles que acham que a política industrial ela tem que ter prazos e metas. Você quer compra governamental, você quer juros subsidiado, você quer garantia de fatia de mercado, beleza. Nós vamos te botar metas de crescimento, de ganho de mercado, e vamos botar prazo para atingir essas metas. Se você não atinge, você sai do programa, nós vamos ajudar outra empresa que se encaixe dentro daquilo que a gente está propondo. Isso nunca foi muito claro no Brasil e isso nunca foi sustentado no tempo, porque é boicotado no meio do caminho. Aí depois o liberal aponta e diz que não deu certo, sendo que isso foi feito e é feito por todos os países do mundo que se desenvolveram. É a China, né?
Que doideira isso aí. Pô, desculpa, Elias, eu realmente não acreditei, né? Não, mas é normal não acreditar, né? É foda. Muito mais do que isso. O Brasil, ele exportava café pra China em troca de petróleo. A China foi o nosso terceiro maior o Brasil, a China foi o nosso terceiro maior importador de petróleo durante muito tempo. A China. O Brasil importava petróleo da China. Uhum. Por quê? Porque o Ernesto Geisel, ele tinha uma visão estratégica em relação ao Brasil. O comunista aqui elogiando o Ernesto Geisel, né? Sabe? Não, mas quem acerta tem que ser, né? Não tem nada a ver. Acertou, tá bom. Eu acho que é o seguinte, o marxismo é uma verdade. Eu discordo um pouco do Elias, assim, eu entendi o que o Elias quis falar, porque há um determinado projeto ali. Mas eu não defendo o que o Geisel fez, por quê? Por 2 motivos. Primeiro, ele usou empréstimo internacional. Não há desenvolvimentismo com chapéu alheio. Tinha que ter sido feito com política monetária nossa. Mas na época era uma bagunça, galera, sabe? Era uma bagunça. Aliás, por incrível que pareça, parte dessa bagunça foi arrumada na ditadura mesmo. Quando começa a ditadura em 64, nós sequer tinha uma autoridade monetária, saca? Não tinha Banco Central, era a antiga SUMOC. O Banco do Brasil emitia moeda, galera. Tinha uma conta movimento no Banco do Brasil que era uma torneira aberta. E veja, o problema não é a emissão monetária, porque isso acontece até hoje e acontece em qualquer lugar do mundo. O problema é que a completa ausência de uma institucionalidade monetária, você não conseguia controlar a taxa de juros da melhor maneira, você não conseguia fazer política monetária. Você perdia a eficiência da relação política fiscal monetária, porque não havia sequer uma institucionalidade. Né? Quando os militares assumem, eles modernizam isso, né? Porque eles tinham aquela visão liberal da institucionalidade e do fiscalismo. Né? A institucionalidade é meio que consensual. Acho que todo mundo que estuda macroeconomia sabe que é necessário uma porção de instituições macroeconômicas para que o Estado tenha poder de realizar a melhor política macroeconômica. Então isso da esquerda à direita a gente defende. Qual a nossa diferença? A diferença é que o liberal acha que você tem que criar a institucionalidade para a economia crescer. Nós, né, vamos dizer o contrário, dizer, não é assim que funciona. A melhora da institucionalidade é reflexo do desenvolvimento da economia capitalista, entende? Você vai desenvolvendo instituições macroeconômicas conforme acontece o desenvolvimento da economia capitalista, e não o contrário. É que o liberal médio tem essa mania de achar que é o rabo que abana o cachorro. Normal, tá, gente? Isso é outra coisa normal da visão macroeconômica dos liberais. Para eles é o rabo que balança o cachorro. Para nós, não. Para nós é o cachorro que balança o rabo, tá? E aí, isso até começou a ser arrumado, mas como se tinha uma visão fiscalista da moeda, ou seja, quantitativista, tá? Que partia do princípio que a inflação era produto de uma relação meramente monetária, de emissão monetária, não deu certo. Então eles preferiram desenvolver um projeto de desenvolvimento com chapéu alheio. Aí bastou uma mudança na taxa de juros feita de maneira unilateral pelo Federal Reserve, pelos Estados Unidos, e a gente quebrou. Foi isso. Isso não aconteceria se a política industrial estivesse sendo realizada com moeda nacional. Mas sequer tinha moeda nessa época, tá? Mas a discussão aí é para outro vídeo. Nós tínhamos um meio de troca, mas não dá para chamar aquilo lá de moeda, uma vez que o que pautava os preços não era o cruzeiro, era o dólar. Então a nossa moeda não era o cruzeiro. E segundo que mesmo se a gente relevar essa característica deste período desenvolvimentista, o dito desenvolvimentista da ditadura, porque se conseguiu com a iniciativa do Estado ampliar rapidamente a infraestrutura, né, e crescer o PIB, foi um crescimento que produziu a maior desigualdade da nossa história. A ditadura entrega o país como um país de miseráveis, como um país da fome, como um país do analfabetismo. E não é isso que a gente quer. Então não basta apenas desenvolver forças produtivas se isso não se converter em melhora da qualidade de vida da população. Mas, Humberto, temos dados que mostram que também houve uma melhora da qualidade de vida residual. Por quê? O que acontece? Quando os ricos ficam mais ricos, parte dos pobres também vão lucrar com isso, mas é uma parte pequena e que não é nada diante do aumento da concentração da riqueza produzido pela riqueza dos mais ricos. E a gente sabe que o abismo social aumentando,
a gente tem o aumento também dos problemas sociais. O marxismo, né, na minha opinião, né? É uma verdade de uma classe social, que é a classe trabalhadora, e eu carrego essa verdade embaixo do braço. Então, se eu tiver medo da verdade, posso parar, né? A verdade é que o Geisel era um brasileiro era um estadista com uma visão estratégica muito sofisticada. Então, quando ele percebe que o Brasil tem um problema muito sério de balanço de pagamento, causado pelo petróleo, porque o Brasil importava muito petróleo e teve o choque dos preços em 73, ele começa a buscar diversificar os nossos parceiros comerciais. Isso eles chamavam de pragmatismo responsável e ecumênico, tá? E aí ele abre negócio com a China, por exemplo. Pragmatismo eu entendo, porque eles eram inimigos da China, então eles ligaram um foda-se pra ideologia e foram pragmáticos naquilo que poderia ser, dentro da visão deles, economicamente bom, né? Responsável no sentido de não estar levando desenvolvimento ou maiores oportunidades para o eixo comunista, tá? Que eu não entendo muito bem o que seja. Agora, ecumênico eu não sei o que é. Quer dizer, até sei o que significa a palavra ecumênico, eu não sei o que ela tem a ver com essa política aí inaugurada pelo Geisel. E para onde que ele olha? Para os países socialistas, inclusive. União Soviética, Alemanha Oriental, China. O Brasil trocava café por máquina com a Alemanha Oriental, com a União Soviética, café por petróleo com a China. Depois passou a trocar carro por petróleo com o Iraque. O Brasil trocava serviço por petróleo com a Angola, por exemplo. O Brasil reconhece Angola, quem fez a independência de Angola foi a União Soviética, né? Com os cubanos com tropas ali dentro. Vocês sabiam disso, né? Cuba enviou tropas para Angola para lutar pela independência de Angola. Cuba, né? E o Ernesto Geisel, ele foi presidente da Petrobras e ele sabia muito bem que o mapa geológico do mundo sabia que tinha muito petróleo em Angola. Então ele sabendo que o Brasil tinha criado uma indústria de construção civil e uma indústria mecânica pesada pronta para vender serviços para o exterior, ele percebe, olha, Angola vai ter que ser reconstruída por causa da guerra. Então eu vou vender, eu vou trocar esses investimentos em infraestruturas com Angola em troca de petróleo. Pelo petróleo. E em razão disso, ele toma uma decisão que é estratégica, que é reconhecer a independência de Angola primeiro que a União Soviética. O Brasil foi o primeiro país do mundo a reconhecer a independência. Nossa. Primeiro que a União Soviética e Cuba, inclusive. Que estava lá diretamente no processo. E aí, ou seja, a ditadura militar brasileira. Estão bem conjunturais. É por isso que eu falo também, eu coloco aqui também, que os militares brasileiros, o Ernesto Geisel, ele foi a maior expressão disso, eles eram militares nacionalistas. Né? Então, qual que é a diferença desse nacionalismo? Aí é a pergunta que eu ia fazer, porque sim, eles não estão errados, eles eram sim nacionalistas, mas não é um nacionalismo proletário, é um nacionalismo burguês. De esquerda pro nacionalismo de direita. Existe um nacionalismo de direita, né? Nacionalismo de esquerda. É que o nosso nacionalismo tem povo na conversa, né? O nosso quê? Nacionalismo, o de esquerda. Nós fazemos a fusão de nação e povo, né? Sabe? Para nós não existe nação sem povo. Para a direita pode existir nação sem povo. E esse é o ponto. Eu não vejo o nacionalismo dos militares como um nacionalismo com o povo. Contrário. Era extremamente elitista, né? Eu não me lembro se foi o Geisel ou o Figueiredo que disse que gostava mais de cavalo do que de gente. Tá? Depois vocês veem aí qual dos dois que foi que falou. Acho que foi um dos dois, não? Acho que foi depois do Médici. Tá? Então é isso, entendeu? Gostar mais de cavalo do que de gente. Mas assim, uma coisa que a gente tem que pensar, galera, é o seguinte: as revoluções socialistas do século XX contaram com um elemento nacionalista, uma luta de libertação nacional. Entende? Isso esteve na China, isso esteve na União Soviética, né, com a questão de sair da guerra, esteve em Cuba, com a questão de acabar com a farra dos Estados Unidos ali, né? A guerra da Coreia, na guerra do Vietnã, sempre vai haver uma presença forte do elemento nacionalista. Mas não é qualquer nacionalismo, é um nacionalismo que está dialogando diretamente com a necessidade do povo trabalhador, que passa a entender que a sua situação de miséria é uma situação de miséria imposta por uma nação imperialista que está sugando a sua energia e a sua riqueza para alimentar uma riqueza de uma outra nação. E aí isso se transforma num elemento ideológico muito forte que pode ser sim instrumentalizado ao longo do processo pela via comunista. Entendeu? Essa que é a questão. O nacionalismo de direita, ele valoriza a soberania nacional, mas para um grupo menor. Não.
Para os militares brasileiros, o Ernesto Geisel, esse pessoal todo, evidentemente que o Brasil, que eles tinham um projeto de país, do qual concordo com muitas coisas, inclusive. O Brasil potência, o Brasil como potência industrial, um país como potência energética, um país como potência militar. Existia esse projeto, essa ala do Ernesto Geisel, por exemplo, só que eles estão um pouco se portando com o povo, né? Com a vida do povo, sabe? É isso aí. Esse é o ponto. O nosso nacionalismo Sim. também... Ele tem razão. É ruim falar esse tipo de coisa, porque você é um prato cheio pra direita, mas ele não tá errado. Tinha, sim, um projeto de país que envolvia um Brasil grande, com o povo subalterno. Um povo, assim... É a ralé, né? Aquela ralé que serve para levar o lixo, que serve para limpar a casa, que serve para servir o uísque, para estacionar o carro, para limpar o cocô do cavalo. Esse era o papel do povo, tá? Para os militares, mas que eles tinham uma visão de Brasil grande, influente, poderoso, desenvolvido, tinham, mas era nesses termos. E era uma visão meio burra, né? Porque eles... O que a gente tem que entender, gente, a macroeconomia da ditadura militar foi tocada por liberais. Vai haver uma mudança, tá, depois da crise do petróleo, que foi meio que uma coisa imposta. Imposta, porque mesmo o Delfim Neto, porque quando eles assumem, tá, galera, a grande disputa era qual projeto macroeconômico que seria implementado pela ditadura. Então era uma disputa ali entre a linha do Eugênio Goudin e a linha do Roberto Campos. Sim, o avô, tá? O Roberto Campos. Ambos liberais, tá? Ambos liberais, né? O Eugênio Goudin pregando uma política de choque. Então, deixa explodir desemprego, vamos dar um choque, vamos aumentar o desemprego, nós vamos controlar a inflação dessa maneira, vamos estancar a sangria de uma vez só. Do outro lado, tinha o Roberto Campos, que assim como o Eugênio Goudin achava que o problema da inflação era a emissão monetária, mas ele entendia que um choque muito violento produziria um efeito político muito danoso para um regime que estava acabando de se estabelecer a partir de um golpe de Estado. Então, a turma do Roberto Campos disse assim, olha, ok, realmente, temos que acabar com a emissão monetária, mas não dá para fazer isso com um choque violento, porque nós já temos que apaziguar uma nação que está desconfiada deste golpe que acabou de acontecer. Ambos, tanto o Goudin quanto o Roberto Campos, se opunham à turma que estava lá naquela época com o Jango, que era a turma da CEPAL, gente. Tá? Enfim, os desenvolvimentistas da época. Tá? Então vejam, eram liberais, todos eles, eram uma disputa entre duas fações de liberais que se opunham aos desenvolvimentistas, tá? Que estavam no projeto do Jango. O que acontece? Depois dessa fase inicial, onde o Roberto Campos instaura esse gradualismo, é que vai vir a era Delfim. E o Delfim entrou para dar uma continuidade. E o Delfim, galera, nessa de dar uma continuidade, nessa forma gradual de reduzir a emissão monetária, ele cria o monstro da indexação brasileira. O que é essa indexação? É atrelar um preço ao outro, tentando deixar o dólar o mais bem indexado possível, pautando o conjunto dos preços. E esse componente ligado à aceleração da inflação que vai se ter depois da crise do petróleo, vai ser o que vai produzir o efeito inercial que vai levar a nossa inflação para mais de 1000%. Por isso que eu fico louco, cara. Os caras pagando pau pra gente que nem o Delfim Neto. Sabe? Os caras que avacalharam com a nossa economia. Avacalharam, vocês me desculpem. Eu não acho. Ah, mas teve desenvolvimento. Teve desenvolvimento, mas ao mesmo tempo ele criou um monstro. Porque aí começou uma briga na nossa economia de quem é que indexava mais, tá? Mais bem o seu quinhão. Porque todos os setores da economia lutavam para colocar lá alguma indexação para reduzir suas perdas com a inflação. E aí o que eles passam a usar nessa política do Delfim Neto? A indexação dos salários dos trabalhadores como âncora cambial, âncora monetária. Ou seja, tudo era muito bem indexado, mas o salário do trabalhador era subindexado. Política que na época ficou conhecida como
arroxo salarial. Resumindo, galera, os preços subiam, todo mundo tinha suas margens reajustadas, porque tudo subia junto por causa da indexação, o salário do trabalhador subia menos. Então quer dizer que todo mês o salário do trabalhador diminuía. Os lucros da burguesia eram garantidos, com uma indexação forte, bem feita. Enquanto que o salário do trabalhador era mal indexado, subindexado, todo mês diminuía. Entenderam? É o sonho de consumo do político liberal. Não é o que eles estão falando agora. É a mesma merda que o Armínio Fraga tá falando, galera. Quando o Armínio Fraga diz, olha, temos que congelar o salário do trabalhador por 6 anos, ele tá dizendo, temos que fazer o que os liberais da ditadura fizeram. Eles realmente acham que isso é teoria boa. Porque o que incomoda eles é a elevação do salário dos trabalhadores. Então foi uma política liberal. Seja a do início, com Roberto Campos, seja a depois do Delfim Neto. Nunca deixou de ser uma política liberal. O que de desenvolvimentismo que nós tivemos naquele período, que eu não classifico como desenvolvimentismo, era simplesmente os nossos liberais fazendo o que era paradigma. Porque isso tudo é antes de 1980, gente. O paradigma liberal era um paradigma desenvolvimentista. É isso. Bem que é isso. Que o Brasil seja uma grande expressão produtiva financeira militar mundial, de forma que, veja bem, aí vem uma outra diferença. O Brasil se utilize dessa capacidade, da sua potência, para exigir que o mundo seja regido por princípios de multilateralismo e paz, né? Por exemplo, que o Brasil use a sua força no cenário internacional para ajudar a impedir que o povo palestino continue passando por esse genocídio que está acontecendo hoje. Ou seja, um país poderoso militarmente, empresarialmente, financeiramente, capaz de investir no mundo inteiro, de intervir fora do nosso território em termos de investimento e tal. É um país que pode exigir muita coisa no mundo, né? Exigir a paz mundial. Nós usamos a nossa força enquanto país, enquanto nação, para defender os países pobres contra o imperialismo, contra o colonialismo. Ou seja, nós temos uma força em prol dos países pobres, né? Em prol dos BRICS, por exemplo, em prol do sul global. Esse é o nacionalismo de esquerda. É o nacionalismo que vê a nossa contribuição, nós vamos contribuir muito para o futuro da humanidade, mas para isso nós temos que ser fortes e defender a nossa soberania. Até porque você não ama quem você não se ama, né? O nacionalismo de direita não é dessa forma. Né? Eles não têm nenhum conceito definido de nacionalismo, né? De forma que nos entregue uma consequência prática como essa que eu estou entregando aqui. Eu sou nacionalista porque eu penso, porque primeiro que eu tenho um amor incondicional ao povo brasileiro. Eu tenho orgulho de ser brasileiro. Né? Eu tenho orgulho mesmo de ser brasileiro, de ir pra fora falar que nasci no Brasil. Essa é a diferença do nosso nacionalismo também pro nacionalismo bolsonarista, porque eles se dizem patriotas, mas eles odeiam tudo do Brasil. A começar, o povo. Eles odeiam a cultura brasileira. Eles odeiam as cidades brasileiras. Eles odeiam o povo brasileiro. Eles odeiam a história brasileira. Eles odeiam tudo que é nosso. Tudo que é nosso. Mas aí se dizem patriotas. Eu queria entender que patriotismo é esse, cara. Que porra de patriotismo é esse? Que rechaça tudo que é nosso. Vocês podem reparar no bolsonarista médio, gente. O bolsonarista médio é aquele que tem a bandeira dos Estados Unidos em casa. Que tem uma bandeira dos Estados Unidos. Esse é o bolsonarista médio. Entendeu? O bolsonarista médio é o que acha natural o presidente da República bater continência para a bandeira dos Estados Unidos. Num evento que nem era oficial, nem era uma cerimônia que ensejasse tal liturgia. Esse é o bolsonarista médio. Que ri do povo, que ridiculariza a história, que odeia o Brasil. O sonho do bolsonarista médio é morar em Miami. Mas aí eles se dizem patriota, porque é isso, tá? É isso. Basicamente é isso que eles fazem. E eu tenho na minha cabeça muito claro o seguinte, eu sou humanista. Né? Então eu tenho comigo uma solidariedade com o sofrimento dos povos do mundo muito grande, dos povos pobres, dos povos colonizados. Só que a forma que eu tenho de entregar a minha solidariedade de fato a esses países não é fazer um discurso contra Israel, contra o imperialismo, um discurso vazio, e sim construir um país forte o suficiente e poderoso o suficiente para jogar peso em prol desses países no mundo. Então essa é uma diferença muito clara entre o nosso nacionalismo deles também. Você tem um medo que as pessoas confundam esse nacionalismo? Eu vejo também na internet muitas pessoas confundindo o nacionalismo com... Confundem pra caralho, mas é normal.
viés fascista, assim, não, sabe? É outra coisa. O nacionalismo dos povos da periferia, os países da África, por exemplo, tá tendo uma onda de rebeliões nacionalistas na África. Só que são rebeliões que são de qual caráter? Anti-imperialista, ou seja, estão expulsando bases militares francesas, exigindo que a França pague o preço justo pelos minérios que eles compram desses países, etc, etc. Ou seja, etc. Então é um nacionalismo anti-imperialista. O meu nacionalismo tem um caráter anti-imperialista. Sim. Anti-imperialista e de aliança incondicional com os povos oprimidos do mundo. Não é um nacionalismo racista, como o do Trump, como dos europeus. Esse é fascismo. Né? A suposição de que existem raças superiores e raças inferiores. Né? O americano se acha uma figura superior. O nórdico, o ocidente coletivo, eles olham para a China, para o Brasil, com a mesma cosmovisão que eles observam os negros, os índios, sabe? Isso aí. É totalmente diferente. O nacionalismo deles é xenófobo. Cara, e isso é incutido na cabeça da gente aqui no Brasil. Vou contar uma historinha, a galera gosta das historinhas, né? Um dia eu tava dando aula, e aí, o que eu queria dizer, né? O papo era falar sobre o colonialismo. E aí eu introduzi o assunto, né, dizendo, né, tem mais ou menos 200 países no mundo, né? Mais ou menos 20 são desenvolvidos, e quase todos esses estão na Europa. Então quer dizer que o europeu é melhor que os outros? Eu chamei a discussão dessa maneira, entendeu? Por quê? Porque eu imaginei que os alunos iam dizer alguma coisa do tipo assim, não, né, senhor? Não tem porquê, o ser humano é igual em qualquer lugar do mundo, né? Então há de ter uma outra explicação para que quase todos os países que são considerados ricos estejam na Europa, né? E aí eu ia poder desenrolar a minha língua. E, cara, teve alunos que disseram o seguinte, o europeu é melhor. Pô, se eles são ricos, senhor, é óbvio que eles são melhor. Entendeu? Trabalharam mais, se desenvolveram mais, são melhores, merecem. Aí eu digo, Aí eu tentei dar um plot twist dizendo assim, não, peraí. Aí falei o nome de um bairro muito pobre da cidade, né? Vocês acham que todo mundo que mora nesse bairro ali e tal, então merece estar lá, no esgoto a céu aberto, morando num barraco. Acho que essas pessoas não trabalham, são vagabundos. E a resposta veio, mora lá é só bandido, senhor. Quem mora nesse lugar é bandido. Eu digo, então você quer dizer... Aí eu me assustei pra caralho, entendeu? Então você quer dizer que aquelas milhares de pessoas que moram lá são tudo bandido? E eu sabendo que na sala de aula tinha gente que morava nesse lugar. Algumas pessoas. Não tô falando numa escola de periferia. Aí essa cutucada começou aí teve outros alunos ali, não, peraí, pera lá, não é bem assim e tal. Aí eu tive que fazer toda uma fala, né, pra mostrar o quão preconceituoso é pensar dessa maneira. Mas não foi fácil, galera. Tá entendendo? Essa é a ideologia. Isso que eles estão vendo no TikTok. Isso é que o algoritmo entrega pra eles, pros pais deles. É o que aparece na televisão. Aí eu, no meio da conversa, sabe onde é que eu cheguei? Um aluno disse assim, mas senhor, mas de onde é que você tirou isso, né? No meio da conversa, assim, e tava boa, nada contra os alunos que estavam argumentando. Achei que, inclusive, a aula foi boa por causa disso. Porque aí gerou uma discussão boa. E aí uma menina disse pra mim, mas senhor, é só olhar esses programas policial na televisão. Mas que programa? Sabe de que programa que ela tava falando? Desses programas sensacionalistas. Que só falta escorrer sangue da tela. Olha lá o bandido, tem que amarrar no poste, tem que bater. Aí tu vai ver o que ele roubou. Roubou um desodorante, roubou um celular, aí tem que matar. Tá entendendo? Um monte de fome, viciado às vezes, sabe? E aí é aquele bandido. Aí eu comecei a levar a conversa para um outro lado, no sentido de dizer assim, mas vem cá. Se produz droga na vila, né? Porque aqui no Rio Grande do Sul, favela a gente chama de vila. Então, como eu tava falando com eles, né, usando a linguagem deles. A droga é feita na vila? Não, senhor, não é. Tá, então, a pessoa que mora na vila e vende a droga, compra de alguém. Então, quem vende pra esse traficantezinho da vila, ganha mais, né? Onde é que mora essa gente? Mora nos condomínios.
Aí nos condomínios a polícia não pedala a porta, aí a polícia entra com mandato, aí é tudo diferente. Sabe, eu tive que gastar 2 períodos de aula pra vocês verem como a ideologia é muito foda. Sabe, assim, as pessoas próprias, assim, porque essa pessoa, por exemplo, que tava dizendo que quem mora na vila é bandido, mora literalmente a 1 quadra da vila. Tem uma rua que divide. E é tão ferrado e tão pobre quanto as pessoas da vila. Inclusive estuda na mesma escola que as pessoas da vila, ou seja, tá na mesma classe social. Mas a ideologia ela é tão poderosa, galera, tão poderosa que cria isso na cabeça das pessoas. Por isso que a nossa luta é dura, galera. A nossa luta é dura. A coisa não é fácil. O meu nacionalismo não. E eu sou um nacionalista brasileiro. Como já disse aqui, eu sou um nacionalista revolucionário, eu sou um nacionalista de esquerda. E o que me permite ser um internacionalista consequente é justamente ser um nacionalista. É que eu vejo hoje no Brasil, nacionalista, por exemplo, que tem uma preocupação em realmente cuidar das minorias, em realmente tirar as pessoas daquela situação, né, e trazer dignidade para todos. Acabar com a extrema pobreza. Claro. Eu vejo nacionalistas levantando essas bandeiras. Ao mesmo tempo que eu vejo nacionalistas no Brasil hoje falando que a gente tem que sentar o dedo aí e matar bandido, e acabar com quem tá no presídio, sabe, erradicar com essas pessoas. Ó, a solução do problema agora é segurança pública, a gente vai dar força pra polícia, sentar o dedo e... É, uma das coisas, porque é uma resposta fácil, né? E é comum nesse tipo de nacionalismo de direita. É muito fácil dizer que o bandido bom tem que morrer, que tem que matar tudo e tal. É muito fácil, e isso atende a uma demanda. Tem 2 demandas, galera, que a direita surfa por causa do senso comum e da ideologia, que é o senso comum. Uma é essa. Roubou um celular, mata. Roubou um saco de arroz, um litro de azeite, mata, porque é bandido. Tá? Como se fosse uma opção moral virar bandido. Tá? Isso atende essa demanda, esse discurso atende essa demanda e ganha aplauso. Só que o que a gente tem na experiência mundial, histórica, empírica isso não só não resolve, como em dadas circunstâncias pode piorar o problema. E o que a gente quer realmente resolver o problema. E é muito mais difícil dar uma explicação complexa para um problema complexo. O que a galera quer é ouvir uma explicação simples. E que contente, mesmo que seja uma bosta. Funciona. E o segundo aspecto que a direita surfa, que faz com que as pessoas mais pobres votem na direita. As pessoas mais pobres, gente, elas estão na lida do dia a dia, no trabalho do dia a dia, para conseguir o mínimo, que é muito difícil. O que as pessoas querem? Mais do que qualquer coisa, as pessoas querem melhorar de vida. Melhorar de vida significa ganhar mais. O que é o sonho do jovem da periferia? É um sonho material. É o carro bom, é a roupa de marca, é frequentar os lugares, né, que assim, é caro e inacessível para eles. Tanto é que você chega na classe média, esses valores nem rolam muito entre o jovem da classe média. O jovem da classe média não quer saber de carro. O jovem da classe média não quer saber de roupa com uma etiqueta tal. Não quer. Por quê? Porque isso não é um problema concreto da vida dele. O jovem da classe média, ele quer o quê? Ele quer saber se ele vai ter um futuro. Ele quer inclusão para as minorias, que ele tá vendo, ele sente, às vezes ele se inclui numa dessas. Ele tem outros sonhos, ele se preocupa com o meio ambiente, entendeu? Eu não tô dizendo que isso é certo ou errado, eu não tô entrando no mérito desses anseios da classe média. Eu tô dizendo que a miséria, tá, potencializa a alienação do trabalho, fortalece a ideologia. E a única coisa que resta para quem tá nessa situação é querer sair dessa situação. Entende? Então o cara quer o carrão mesmo. Quer botar uma roda de 20 polegadas e arrancar as molas. E sair por aí fazendo língua de fogo no asfalto com um som a milhão. Um som de 20, 30, 50 mil no carro. É isso que eles querem, eles sonham com isso. Entende? Porque isso é ascender socialmente. Entendeu? Nós vamos criticar, gente? Eu acho que uma das coisas que a gente tem que começar a fazer, primeiro é dizer que não é errado, não é feio,
E segundo, dizer que nós temos um projeto que também pode oferecer essa melhora para eles. O nosso projeto, o pobre vai ganhar mais. No nosso projeto, o pobre vai trocar de carro, vai comprar casa, vai viajar, vai ter um celular da hora, vai ter uma roupa da hora. Nós temos que conseguir entregar esse sonho. Porque senão nós ficamos numa discussão muito abstrata, que não dialoga com essa turma. Dialoga com a turma, muitas vezes, de uma classe média. Que o problema não é ter o que comer. O problema não é ter um transporte, ter um carro, ou poder ter grana para pegar um Uber, ou ir num lugar para relaxar. O problema é o futuro, é o desenvolvimento do país, é a escola, é a segurança. A segurança dialoga muito com a classe média, mas os problemas são outros, entende? Acho que a gente tem que começar a dialogar com isso aí também. E isso é o nosso nacionalismo. Não, isso não é nacionalismo, até porque, vamos lá, tem um dado, por exemplo, o Rio de Janeiro é uma cidade muito violenta. Isso. Né? Então a solução para todos os males do Rio de Janeiro é polícia, invadir morro e tal, tomar, aquela coisa toda, né? Vocês imaginam, né? Só que o Rio, por exemplo, há 20 anos atrás, tinha 38% do seu PIB, ou seja, da cidade do Rio de Janeiro, PIB, a sua riqueza, era gerada da indústria de transformação. Ou seja, o que é a indústria de transformação? Que é a indústria que transforma máquina em máquina e que emprega gente qualificada. São empregos de qualidade que são gerados ali. Então esse número cai de 38%. Esse é um outro ponto. A desindustrialização empobreceu os mais pobres. Porque a indústria de transformação, que é isso que o Elias está falando, e é isso que ele está retratando nesse ponto do corte, é o seguinte: você precisa qualificar a mão de obra. Sabe, você tem que passar, nem que seja num curso. Antigamente tinha Senai, Senac, essas coisas assim, tinha que passar num curso, ou num curso de nível médio, profissionalizante. Você tinha que qualificar a mão de obra. As próprias indústrias qualificavam a sua mão de obra para ter mão de obra. Você está produzindo um produto com maior valor agregado. Quanto mais sofisticada a indústria, mais tecnológica, maior a cadeia de produção de insumos para essa indústria tecnológica, que também vai ter um grau interessante de desenvolvimento. Também vai demandar uma mão de obra mais qualificada, que também vai ter maior valor agregado e que paga melhores salários. Quando você desmonta a indústria, você pega todos esses trabalhadores que tinham melhores salários na indústria, e a maior parte deles é jogado onde? Na precarização, na informalidade, no salário mínimo, porque o que resta sem uma indústria desenvolvida no Brasil é um setor de serviços não desenvolvido. O nosso setor de serviços é de baixíssima intensidade. Não é aquele setor de serviços desenvolvido que aparece depois da indústria se desenvolver. Engenharia, setor bancário, publicidade, advocacia. Não é esse o serviço que nós estamos falando. Nós estamos falando de que serviços? Nós estamos falando do cara que trabalha na padaria, do cara que trabalha no mercado, da pessoa que trabalha na lojinha de roupa, sabe? Na pequena oficina mecânica de beira de estrada, que trabalha no serviço público sem especialização, ali como um atendente, como um gari, uma coisa assim. É esse serviço que nós estamos falando. Aí você substitui o trabalho da indústria pelos serviços não sofisticados, que paga uma miséria, ou seja, aumenta a desigualdade, gente. Por isso que investir na indústria é importante. Não é só para que a gente tenha grandes marcas, para que o país cresça em termos de PIB. O desenvolvimento da indústria significa pagar melhores salários para a classe trabalhadora. Para 8% em 20 anos. Então o que acontece aqui? Você perde muita participação da indústria de transformação no PIB do Rio. E muito rápido. Isso é uma porrada no tecido social. Ou seja, aquele cara que morava numa comunidade, tinha um emprego industrial, que tinha uma condição de vida melhor, ele já não tem mais. É isso. Então, ele não tem mais condições de entregar pro filho dele uma vida razoavelmente razoável, a ponto de ir pra escola estudar e tal, e entrar na universidade. Então, na medida que ele não tem mais esse acesso a esse emprego, esse tipo de emprego, o filho dele vai ficar sensível a quê? A traficante, etc, etc. Né? Então, para você, não existe possibilidade para enfrentar a criminalidade dentro de um projeto nacional de desenvolvimento. É mais ou menos a linha que eu sigo. Eu acho que se há desenvolvimento, diminui a criminalidade. Isso quer dizer que nós não vamos utilizar de repressão? Não quer dizer isso, gente, porque eu penso que no ideal seria não utilizar da repressão. Mas assim, não é o ideal que a gente vive, né, galera? Então, nós vamos sim que utilizar de muita repressão ainda, mas isso não pode ser a única coisa a ser feita. Em hipótese alguma. A gente tem que criar condições, inclusive, para reduzir essa repressão.
Percebem? E isso passa pelo desenvolvimento social, por renda. A opção pela bandidagem, salvo exceções que são patológicas, isso é uma fração quase insignificante do total da bandidagem, é uma opção econômica. O cara prefere ficar assoviando na entrada da favela, quando vai vir a viatura, avisando os outros, e participando já do crime, né, entrando no crime dessa maneira, do que se ralar num mercadinho qualquer, numa escala 6x1, por um salário mínimo, sendo humilhado pelo patrão. Entendeu? Ele prefere, ele vai ganhar mais, vai trabalhar menos. E ainda vai entrar para um grupo que tem sim uma posição de poder ali. Porque o poder econômico é poder político, isso também está no micropoder, nas micro-relações. Só que ele não vai ficar subindo na esquina pro resto da vida. Daqui a pouco ele já vai estar entregando alguma coisa, daqui a pouco ele já vai estar cobrando alguma coisa, daqui a pouco ele vai estar executando outras pessoas, amando do crime. Estão entendendo? E aí a coisa chega neste ponto onde ninguém se sente seguro, né? Porque quem morre é a classe trabalhadora, quase que exclusivamente. Seja o favelado, seja o classe média, seja o policial. Tudo classe trabalhadora, de diferentes franjas. Que é basicamente só quem morre. Entende? Então, tem muita coisa que dá para fazer em termos de inteligência. Eu acho que um sistema eficiente de monitoramento dos policiais é bom, desde que eles não consigam mexer nisso, desligar ou adulterar, e que isso seja manipulado por um agente externo da polícia. Se for assim, eu acho que é bom. Mas tem que haver desenvolvimento da economia e renda, e redução da desigualdade. Outra coisa, tem que haver também uma série de ações no sentido de trazer oportunidade, de ter espaço de convivência, de ter infraestrutura na favela. Para acolher, para dar espaços de socialização para as pessoas que sejam saudáveis, que não retroalimentem essa lógica da criminalidade. Porque hoje a gente não faz nada em relação ao que produz a criminalidade, depois que você tem o criminoso produzido por essa realidade social, você quer matar ele, você quer encarcerar ele. Você joga ele na cadeia e aí lá ele se especializa no crime. Porque as grandes facções, elas dominam os presídios. Ou seja, a gente está enxugando gelo há horas. Só que a direita só faz demagogia com isso. Mais nada. É pura demagogia. E o problema segue sendo agravado, né? E aí o nosso discurso é muito mais difícil. Porque a gente tem que explicar tudo isso. Fora dos marcos, primeiro, da reindustrialização do país. Você precisa criar imediatamente alguns milhões de empregos industriais para que as pessoas tenham acesso a futuro. Porque não existe futuro fora de emprego industrial. Tá? Não tem. Né? O poder que o bandido tem hoje de controlar uma comunidade é justamente o poder que as pessoas não têm de ter escolha de sair da favela, de poder alugar uma casa fora da favela. Tá? Porque não tem emprego. Viu? Emprego de qualidade, emprego com mais de 3 salários mínimos. Sim, gente, vamos parar de glamorizar a favela. As pessoas querem sair da favela. Por quê? Porque o que é a favela, gente? É aquele lugar onde não tem infraestrutura. É a encosta do morro, é onde não tem saneamento básico, onde a rua é toda desburacada quando tem. As pessoas querem sair. As pessoas querem uma casa melhor, que não tenha esgoto na rua, que tenha um bom sistema de recolhimento de lixo, que os entregadores não tenham medo de entrar. Então, não vamos glamorizar. Tá? A gente tem que entender que o pobre quer melhorar de vida. E é absolutamente necessário e legítimo isso. Tem dinheiro pra mudar aquela situação. E por outro lado, cara, aquela história, sentar o dedo, tem que matar. Está se sentando o dedo em pobre no Brasil desde que o Brasil foi fundado. E não acha solução. Então a solução para a criminalidade, o outro lado da história, é investir em inteligência. Sabe? Em que é inteligência hoje? É você encher de câmera a cidade. Não só isso, mas também é encher de câmera, é ter um trabalho investigativo em relação permanente, né, em relação ao que está organizando o crime, né? Enfim, tem muita coisa que dá para fazer. Utilizar a inteligência da polícia e das forças de segurança para perceber e para rastrear operações financeiras que são desconfiáveis, né? Matar também, as pessoas não está se resolvendo, não. Não resolve. Você tira um, coloca outro. É assim que funciona. Então a questão da criminalidade, por exemplo, a partir de uma visão nacionalista, de esquerda, revolucionária, passa pela nossa reindustrialização. E a geração imediata, ou para os próximos 10 anos, de 4, 5 milhões de empregos industriais. Sabe? Esse é um projeto que nós temos que colocar, que temos que colocar na mesa para discutir.
Mas não, o projeto dos nacionalistas, não é somente desse nacionalismo, não é somente matar bandido bom, bandido morto. Porque eles não querem, por exemplo, que existam operações do BOP, por exemplo, né, naquelas festas regadas a cocaína em Copacabana, Ipanema, no Leblon, entendeu? Que tem festa regada a cocaína, né? Aquelas festas daqueles ricaços. Pra caralho, o tempo todo, né? Mas é isso, assim, eles defendem a polícia entrar chutando porta sem mandato, sem nada, na favela, né? Na Barra, não, né? Na Barra, não, né? Nos Jardins, não, né? Enfim, no Moinhos de Vento, não. Cheio de cocaína. Por que o BOP não entra ali? A carteirada come na hora, né? No morro entra matando, né? Ou seja, então até aí, nisso eles demonstram como eles odeiam o povo, né? O quanto eles não gostam de preto, de pobre, sabe? Ao mesmo tempo que eles acham que tem que ter livre mercado, que nós temos que se inspirar nos Estados Unidos, só que um país que nunca existiu, que é um país de livre comércio. Nós temos que colocar o boné do Make America Great Again. Nós temos que ser taxados. Esse pessoal que se diz nacionalista, aqui eu me coloco de novo. A minha luta política hoje é para desmascarar esse pessoal e mostrar o caráter antinacional e antipovo dessas pessoas. Isso eu acho que existe possibilidade para a esquerda brasileira enfrentar o bolsonarismo e ganhar do bolsonarismo, né? A partir da compra de um outro, a partir da venda de uma outra narrativa, como eles gostam de dizer, né? Sabe? Partindo do pressuposto de quem é brasileiro e quem não é. Quem defende a nação brasileira e quem não defende. Beleza, eu gostei, tá? Achei que deu para falar bastante coisa da macroeconomia da ditadura, de falar um pouco sobre desenvolvimento e no final até mesmo segurança pública. Então valeu o corte. Espero que vocês tenham gostado também. Se você gostou, deixa teu like, deixa teu comentário, confere se está inscrito no canal. E se puder, ajuda na manutenção da nossa programação. Todas as formas de fazer isso vocês encontram aqui no comentário fixado. Falou, valeu, tchau, tchau e até a próxima.